montar uma reserva de emergência de maneira segura e como ter um controle de gastos quando a sensação é que sempre falta grana. Como montar uma reserva de emergência de maneira segura e como ter um controle de gastos quando a sensação é que sempre falta grana. Pô, boa pergunta, Mário. A sensação de falta de grana, ela não é de agora, não é de períodos de crise, tá? Se a gente pegar um período de bonança, emprego para todo mundo, economia crescendo, a gente vai ter a sensação de estar faltando grana para investir nas oportunidades, para montar aquele negócio que eu estou montando. De onde vem essa sensação de falta de grana? Vem de escolhas passadas que meio que engessaram ou limitaram as oportunidades que a gente tem agora. Como montar a reserva de emergências? Bom, a gente tem que aproveitar algumas oportunidades que nos são dadas. Existem oportunidades de aumento de renda, então eu venho vivendo com uma vida que a situação não está fácil, está meio apertada, puxa, consegui negociar, veio dissídio salarial, acrescentei uma atividade à minha rotina. Se eu tive um aumento de renda, um erro que eu não posso cometer é aquele de aproveitar o aumento de renda para me presentear com um aumento de algum tipo de desfrute. Pô, mas não mereço, né? Se eu estou só pagando casa, carro, plano de saúde, escola, a vida está apertada, pintou um 13º, pintou um bônus, não é a hora de pagar uma viagem? Resposta, não, Mário. Sabe por quê? Porque esse tipo de privilégio é uma exceção na sua vida. A sua vida tem sido de acordar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas e ver a inflação engolir aquilo que estava equilibrado. E sendo uma exceção, você tem que criar alguma forma de fazer com que a sobra de dinheiro, o privilégio de consumir algo novo, seja algo não exceção na sua vida. Como que a gente faz isso? Pintou um dinheiro extra? Pense numa forma de planejar o aumento da renda. Pode ser comprando uma ferramenta de trabalho que te torne mais produtivo, pode ser montando uma loja online, pode ser investindo num projeto, pode ser comprando uma ferramenta de trabalho, qualquer coisa que te permita ou mais produtividade, organizar melhor a agenda, fazer o que você faz em menos tempo, enfim, até porque o tempo é uma forma interessante de comprar muita coisa, né? Se a gente organiza melhor nosso programa de milhagens do cartão, se a gente pesquisa melhor a próxima experiência de viagem, próximo curso, antecedência, compra na hora certa, sempre permite pagar um pouco menos. Mas enfim, quando você usa aquele recurso disponível, ou seja, você continua vivendo naquela escassez que você tinha sem desfrutar do dinheiro que você tinha, você está criando a oportunidade da sobra de dinheiro ser algo um pouco mais frequente na sua vida do que era. Eu tenho um livro que eu adoro esse livro, ele não é tão conhecido porque eu escrevi junto com outro autor e a divulgação fica meio dividida, mas eu escrevi junto com o Christian Barbosa, Mais Tempo, Mais Dinheiro. E lá eu falo exatamente isso. Se tempo e dinheiro são coisas escassas na sua vida, toda vez que sobra um tempinho para você, você não tem que descansar. Você tem que usar aquele tempo livre para organizar a sua agenda e planejar o que você vai fazer para que no próximo fim de semana você tenha a certeza de mais tempo de descanso. Ou usar o seu tempo livre para pensar numa forma de fazer mais dinheiro, porque tendo mais dinheiro você compra uma ferramenta de produtividade para fazer sobrar mais tempo, e quanto mais tempo você tem, mais se organiza para ter mais dinheiro, com mais dinheiro você compra mais ferramenta para ter mais tempo, uma coisa nutre a outra. Então o caminho é esse, Mário, você lidar primeiro com as situações em que o dinheiro entra. Se o dinheiro não está entrando, talvez mudar o estilo de vida. E aí também tem a questão da oportunidade. A pandemia nos obrigou a ajustar a nossa vida de uma maneira repentina, de forma muito uniforme para todo mundo. Alguns aproveitaram bem, usaram a desculpa da pandemia para mudar para um apartamento um pouco mais confortável, mas mais distante, que custa menos, fizeram aquela revisão no estilo de vida que há muito tempo faltava. Outros ficaram lamentando a dificuldade de conciliar home office com o custo alto que tinha, com a perda de renda. Quem se mobilizou, mudou. Quem não conseguiu se organizar, se endividou. Eu acho que em algum momento nós temos que na nossa vida parar e pensar. A vida traz muitas oportunidades para parar e pensar. Quando vai nascer um filho, quando o filho sai de casa, quando a gente se casa, quando muda de emprego, quando sai de férias e volta com a má notícia de que alguma coisa foi reorganizada na empresa, a gente perdeu o nosso emprego. Todas as situações que muita gente vê como uma situação de dificuldade, de peso, de adensamento do orçamento, é uma situação que a gente pode parar e pensar, cara, eu não vou tentar manter o orçamento que eu tinha. Acho que eu vou redesenhar meu orçamento para adotar um custo de vida mais leve, aumentar meu gasto com lazer, e com esse gasto com lazer, eu tenho um pouco mais de flexibilidade para lidar com o quê? Tanto com o aumento de preço que eu tenho na vida,
quanto com os imprevistos. Previ poupar um certo valor. Acontece o imprevisto, eu não vou deixar de poupar, eu vou cancelar o lazer. E aí eu consigo dar uma certa blindada naqueles planos que eu fiz anteriormente. Essa é a pergunta que eu queria chegar pra você, porque é muito fácil, e acho que vai até um tema que a gente reparou com as pessoas que a gente conversou se preparando pra essa live, é muito comum a gente se viver de momento a momento. Então, tipo, tô pagando minhas contas, eu tô pagando, sei lá, a escola das crianças, eu tô pagando o meu aluguel, eu tô pagando o meu mercado, eu tô pagando tudo, e não tô passando, entre aspas, necessidade. Então não preciso pensar na reserva de emergência porque eu não tô passando problema. Qual que é o maior risco que uma pessoa tem quando ela não constrói essa reserva de emergência? Bom, primeiro, a pessoa tem o risco de sucumbir a qualquer imprevisto, porque a vida está equilibrada, são escolhas que nós fizemos. Geralmente as pessoas falam, eu não escolhi ter um acidente, eu não escolhi ser demitido, eu não escolhi ter um filho não planejado. Pois é, mas você escolheu anteriormente um estilo de vida que não comportava nenhum imprevisto. O filho não planejado, a pessoa escolheu, só finge que não, né? Não se cuidou, mas o que acontece? Quando acontece um imprevisto na vida, quando acontece um incidente, você pode ter um estilo de vida que permita lidar melhor com imprevistos, ou você pode ter um estilo de vida tão engessado, tudo tão comprometido, que se você ganha 10, você gasta 9,9, né, não é só apenas prestações, né? Mas você escolheu a prestação da casa, ou o aluguel, ou o condomínio, você escolheu o valor do seu carro, você escolheu o quanto você gastaria de combustível, tudo aquilo foi planejado, o que não foi planejado foi imprevisto. Então é muito importante entender que quando eu tenho um estilo de vida que permite comportar imprevistos, eu vou acomodar melhor esses imprevistos. Então se eu decidir ter uma vida mais simples do que eu acredito que poderia pagar, podia pagar um aluguel, digamos, de R$ 1.500, eu optei por um de R$ 1.200. Podia ter um carro de R$100 mil, eu optei por um carro de R$ 80 mil. Podia pagar, mas por que eu não estou pagando? Porque eu quero ter mais lazer, eu quero viajar com o carro, eu quero receber amigos em casa, eu quero sair de casa e ir para casa dos amigos. Esse estilo de vida com gasto de lazer, com menos gasto fixo e mais gasto variável, me permite acomodar, por exemplo, um acidente. Não sabia que numa promoção do trabalho eu teria que comprar minha própria ferramenta, que eu teria que mudar meu vestuário, né? É um acidente de percurso. Agora, você cancela o restaurante, a saída, o cinema, o show que você ia e passa 3 meses pagando essa adaptação. Então, um risco que as pessoas correm é o de não saber lidar com imprevistos. Outro risco que as pessoas correm, quando tem um orçamento muito engessado, é de, para não ter imprevistos na vida, adotar um estilo de vida muito tedioso, com poucas oportunidades. Não, mas imagina, eu nem estou planejando fazer um curso, ou viajar, ou fazer... Essas coisas são muito problema. A pessoa, ela trabalha, chega em casa, descansa, super conservadora, não corre risco. Se não corre risco, não vai ter problema. Também a vida não se transforma. Vai continuar daqui a 10 anos fazendo a mesma coisa que faz hoje. Por que nós evoluímos? Nós evoluímos porque praticamos um esporte, porque vamos para um happy hour, porque nós viajamos. Por que nós evoluímos? Porque nessas situações a gente conhece pessoas diferentes, a gente troca ideia com pessoas que não estão trabalhando com a gente desenvolve maneiras de pensar que não são aquelas maneiras viciosas do trabalho. Então a gente melhora, a gente evolui, a gente questiona. Se a gente vive de trabalhar e dormir, a cada semana eu estou com as mesmas ideias na cabeça, eu não vou encontrar caminhos e saídas para mudar na vida, para evoluir, para descobrir outros caminhos. Então eu acabo tendo uma vida muito mais previsível. Sendo mais previsível, eu não evoluo.